Olá a todos, meu nome é Luana Teyssen, eu faço parte do PIC-AF, que é financiada pela Fundação Araucária da UniOeste. O meu projeto foi descontaminação fúngica de grãos de soja pré-tratados com ozônio seguido de secagem convectiva. Os meus coautores que me auxiliaram na realização desse projeto foi a Daiane Ruchistou, William Andreas Baum, Silvia Renata Machado Coelho e o meu orientador foi o Divair Krishman. Eu faço parte do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas de Cascavel e o meu curso é Engenharia Agrícola. Bom, para entender o contexto, vamos falar um pouco sobre a introdução desse produto. A soja é um produto comercial de grande escala, considerado essencial para a alimentação humana, além de servir como base da nutrição animal. Tanto os grãos como seus derivados tornam o Brasil o segundo maior exportador do mundo. O teor de água é uma das variáveis mais relevantes quando se objetivam os procedimentos industriais, a comercialização e principalmente a conservação, sendo assim necessário a secagem. A diminuição do teor de água ao nível desejado é altamente fundamental para conservar a qualidade dos grãos, que é em torno de 13% na base úmida. Entretanto, a secagem ela não permite que os produtos tenham um longo período de armazenamento, os quais podem sofrer com fatores de deterioração ou oxidações naturais ou contaminação fúngica e microbiológicas. Um dos meios utilizados é a descontaminação através da ozonização, ou seja, a aplicação do gás ozônio, mais conhecido como O3, no que consiste a oxidação para descontaminação biológica ou patológica ou microbiológica, o qual pode ser aplicado diretamente no produto agrícola. Ele não tem efeitos maléficos para a saúde, então ele é aplicado, ele não fica ali depositado no produto e você pode usar normalmente. Além disso, esse método é considerado eficiente como agente de inatividade fúngica e controle de micotoxinas associada aos grãos. Bom, então vamos para os objetivos. Avaliar o ozônio como um pré-tratamento juntamente com a secagem convectiva de grãos de sojas e também avaliando a redução da contaminação fúngica dos grãos e o efeito do pré-tratamento na cinética de secagem. Podemos observar que na figura 1 a gente usou um secador que o professor Divair montou lá no laboratório do LAPS, que é o laboratório do Divair. A gente fazia uma camada superficial nas 3 bandejas após aplicar o ozônio. Antes disso, a gente colocava ela para pesar. Aí, cada vez que passava 5 minutos, a gente retirava a bandeja e pesava de volta. Na figura 2 é uma caixinha Gearbox que contém 25 sementes. Totalmente esterilizado. A gente esterilizou as bancadas. Ali tem a gente colocava água destilada para molhar, limpava a pinça também, fazia totalmente a esterilização. A gente fez essa parte no lá no laboratório LACO, que é da professora Silvia, e na figura 3 a gente pôde observar que houve contaminação fúngica realmente, mesmo após a aplicação do ozônio, mas teve uma redução. Bom, agora vamos falar sobre materiais e métodos. A matéria-prima do experimento são grãos de soja colhidos na safra de verão de 2022 na região do sudoeste do Paraná, na cidade de Planalto. A soja da variedade Bramax Lança AI Pro. Após a colheita, os grãos foram submetidos à pré-limpeza e foram armazenados na câmara de incubação a 5 graus. Antes do armazenamento, as sementes foram quantificadas quanto à contaminação fúngica pelo método Blotter Test, sendo avaliado 4 repetições de 25 grãos em cada gearbox. Essas gearbox foram colocadas 2 camadas de papel filtro e umedecidas com água destilada e as 2 foram previamente esterilizadas. As amostras foram mantidas em câmara de incubação a 25 graus por 5 dias. E todos os dias a gente ia lá, fazia a contagem dos grãos contaminados. E após passar os 5 dias, a gente fez a contagem total desses grãos e gerou a porcentagem
fez um gráfico com a porcentagem de contaminação desses grãos. O ozônio ele foi aplicado como um pré-tratamento de secagem por 15, 30 e 45 minutos. Foi aplicado pelo ozonizador, que é um aparelho, e nele foi montado um mini silo, que é de PVC, que é um cilindro de PVC, que tem diâmetro de 15 centímetros e altura de 45. A base dele fica suspensa a 20 centímetros com uma malha de PVC, aonde pode ocorrer a circulação do ozônio com o ar. E para a secagem dos grãos de soja foi utilizado ar aquecido a 50 graus. Ele foi monitorado para as 3 repetições diferentes. Durante a secagem foi realizado o acompanhamento da perda de peso sucessiva das amostras até atingirem o teor de umidade final em torno de 13 a 12%. Para fazer a curva de secagem, a gente utiliza o peso inicial das amostras e o teor de água inicial. Então, a partir disso, é calculado o teor de água dos grãos em função do tempo de secagem. Bom, agora eu vou falar sobre resultados e discussão. O ozônio teve um ótimo desempenho como agente sintetizante, pois foi feito o teste de plaqueamento sobre o papel filtro, que é o Boulder Test, e se obteve o resultado que o grão diretamente do campo, que a gente usou como testemunha, teve uma taxa de 40% de sementes contaminadas. E já quando foi submetido a 45 minutos de ozônio, foi observada a contaminação de 14% de fungos. Então, o estudo concluiu que a exposição controlada ao ozônio resultou em uma significativa redução dos fungos patogênicos, proporcionando uma alternativa viável aos pesticidas convencionais. A gente fez o gráfico para melhor visualização de todos, que é a figura 1 ali, porcentagem de sementes de soja contaminadas ao longo do tempo, né? Você pode ver que é o que está em 0 minutos ali, teve a taxa de 40% de contaminação, porque a gente não aplicou o ozônio em si. Em 15 minutos teve 24% de contaminação, em 30 minutos teve 18% de contaminação, e em 45 minutos teve 14% de contaminação. A taxa de secagem diminuiu em função da redução do teor de água dos grãos de 13% para 12% na base úmida, na condição de temperatura do ar de secagem a 50 graus, conforme apresentado na figura 2. Infelizmente, o produtor rural que a gente pegou o soja, ele colheu nessa umidade que era de 13%. Porém, a gente ainda tentou demonstrar a curva de secagem. Então, observe-se que as maiores taxas de secagem ocorreram nos primeiros 10 minutos e depois tende a permanecer constante até o final do período de secagem. Olhando aqui na figura 2, ele possui 185 gramas no total e até os 183 ele teve uma queda muito brusca de peso. E depois disso ele começou a diminuir bem pouco até quase se tornar constante. Bom, a conclusão que a gente pode retirar do projeto é que a aplicação de ozônio é uma opção eficaz como agente sintetizante na descontaminação de fungo nos grãos de soja. A aplicação do ozônio como um pré-tratamento de secagem, ela não tem efeito ao longo do tempo da secagem. E a velocidade de retirada de água dos grãos de soja diminui em função da diminuição do teor de água dos grãos. Bom, e o meu agradecimento vai ao Laboratório de Controle e Qualidade de Produtos Agrícolas, LACOM, que cedeu o espaço para a realização do projeto, ao professor Giver Christman pela oportunidade de crescimento, à UniOeste e Fundação Araucária pelo apoio financeiro, aos fornecedores dos materiais e aos colegas de pesquisa. E muito obrigada.